Olá a todos e obrigado por dar play neste vídeo. Este é o último vídeo da nossa série sobre a história da arte, e nele nós vamos ver o período que corresponde ao final do século XVIII até o século XX e XXI. A partir de agora nós vamos falar sobre o neoclassicismo e o romantismo. Neoclassicismo, ou academicismo, é a nova tendência estética que marca as últimas décadas do século XVIII e as 3 primeiras do século XIX. Chamou-se de neoclassicismo porque foram retomados os princípios da arte da antiguidade greco-romana. Também é chamado de academicismo, porque essas concepções clássicas tornaram-se conceitos básicos para o ensino das artes das academias mantidas pelos governos europeus. Vejamos como isso se traduziu na arquitetura e na pintura da época. A arquitetura desse período seguiu o modelo dos templos greco-romanos ou das edificações do Renascimento italiano. A exemplo disso temos a Igreja de Santa Genoveva, que foi projetada por Jacques Germain, um dos primeiros arquitetos neoclássicos. A pintura deste período foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e a pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael. O maior representante foi Jacques-Louis David, pintor da Revolução Francesa, que se tornou pintor oficial do Império de Napoleão. Pintou como, por exemplo, a sua coroação e a travessia dos Alpes. Já no século XIX, novas tendências marcaram os pintores da época, mas Jean-Auguste Dominique conservava a influência neoclássica. Sua obra tem grande abrangência, mas destacam seus retratos e os nus. O exemplo disso é o retrato de Louis-François Bertin. O século XIX foi marcado por profundas mudanças sociais, políticas e culturais causadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. O primeiro que nós vamos ver vai ser o romantismo, que é uma reação ao neoclassicismo do século XVIII. Ao contrário das regras impostas e seguidas pelos neoclassicistas, a sua busca pela arte greco-romana, os românticos vão procurar se libertar das convenções acadêmicas e buscar uma liberdade de expressão do artista. Então podemos dizer que a característica principal do romantismo é a valorização dos sentimentos e da imaginação como princípios da criação artística. Os temas que ganham destaque são os fatos reais da história nacional e a natureza volta a ter importância. Alguns nomes se destacam como Goya, que com suas pinturas sobre nacionalismo, ele era espanhol, né? Delacroix, com suas pinturas sobre a realidade misturada ao mistério e ao exotismo, e com temas nacionais. Turner representou os grandes movimentos da natureza. Constable. Entre 1850 e 1900, surge nas artes europeias uma nova tendência estética chamada realismo, que se desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades. Na arquitetura foi preciso readaptar-se ao novo contexto social. Ou seja, arquitetos e engenheiros procuraram responder às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. Para os artistas da época, a escultura realista não precisava se preocupar com a idealização da realidade. Pelo contrário, eles procuraram recriar os seres tais como eles são. Um dos principais escultores do período é Auguste Rodin, cuja produção desperta severas polêmicas. Essa mesma tentativa de surpreender o homem em suas ações aparece em O Pensador, que seguramente é a sua obra mais conhecida. Já a pintura realista do século XIX caracteriza-se sobretudo pelo princípio de que o artista deve representar a realidade com a mesma objetividade que um cientista estuda um fenômeno da natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Sua função é apenas revelar os aspectos mais característicos e expressivos da realidade. A volta do artista para a representação do real teve uma consequência, sua politização. Surge então a chamada pintura social, denunciando as injustiças e as imensas desigualdades e a miséria dos trabalhadores e a pompa da burguesia. Dois pintores que podemos citar são Courbet, que foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurava retratar temas da vida cotidiana, como por exemplo no quadro Os Britadores e no quadro Moças Peneirando. Manet, por ser de família rica da burguesia parisiense, ao contrário de Courbet, reflete um certo ar aristocrático nas suas pinturas. Porém, há exemplos de extravagância entre suas obras, como é o caso da tela Almoço na Relva, que foi parar numa exposição paralela oficial chamada de Salão dos Recusados.
O impressionismo foi um movimento que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Os pintores impressionistas procuraram, a partir da observação direta da luz solar sobre os objetos, registrar em suas telas as constantes alterações que essa luz provoca nas cores da natureza. E não havia nenhuma teoria que orientasse a criação dessas pinturas. E apenas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas. A primeira vez que o público teve contato com a obra dos impressionistas foi numa exposição coletiva realizada em Paris em abril de 1874, e a seguir nós veremos alguns expoentes no movimento. A começar com Claude Monet. Sua grande preocupação são as pesquisas com a luz solar refletida nos seres humanos e na natureza. O quadro Mulheres no Jardim marca o início dessa fase em sua pintura. Em 1886 realizou-se a última exposição coletiva do grupo de artistas impressionistas. Dessa exposição participaram dois pintores que dariam uma nova tendência ao movimento, Georges Seurat e Paul Signac. As novas técnicas foram chamadas de pontilhismo e divisionismo. Os quadros mais famosos de Seurat e Signac são Tardes de Domingo na Ilha Grande, de Seurat, e Margens do Rio, de Signac. O pós-impressionismo designa a pintura que se desenvolveu de 1886 até o surgimento do cubismo com Pablo Picasso e Georges Braque, entre 1907 e 1908. Nós vamos começar falando sobre Paul Gauguin. Ele utilizava as cores de maneira arbitrária e a representação deixa de ser tridimensional. Em 1888, as características de sua pintura acentuam-se bastante, principalmente na obra Jacó e o Anjo. Vincent Willem van Gogh é um dos mais famosos artistas do período. Esse pintor se empenhou profundamente em recriar a beleza dos seres humanos e da natureza através da cor, que para ele era o elemento fundamental da pintura. Nesse momento, o artista liberta-se completamente de qualquer naturalismo no emprego das cores, declarando-se colorista arbitrário, como podemos ver no quadro Café à Meia-Noite. Ao longo dos anos, o artista teve um saldo de quase 1 milhar de telas e quase 2.000 desenhos, sendo dos mais conhecidos A Noite Estrelada, obra que retrata a vista da janela de um quarto de hospício. O século XX inicia-se em plenas conquistas técnicas e progressão industrial do século anterior. Na sociedade acentuam-se as diferenças entre a alta burguesia e o proletariado. Acontecem duas guerras mundiais, a exploração do espaço, o desenvolvimento da energia atômica e uma série de desenvolvimentos na comunicação. É nesse contexto complexo, rico em contradições e muitas vezes angustiante, que se desenvolve a arte do nosso tempo. Começaremos falando sobre o expressionismo. Teve origem na Alemanha entre 1904 e 1905, com uma visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. O expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Assim, os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse, revelando sobretudo o lado pessimista da vida. A proposta do movimento despreza a perspectiva e a luz, pois o que importa mais para esses artistas é a maneira como se sente o mundo. É frequente a temática da miséria, da solidão, da loucura, pois é um reflexo do espírito da época. Por outro lado, o expressionismo defende a liberdade individual por meio da subjetividade e do racionalismo. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Sua obra mais importante é O Grito. Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. No Brasil, Cândido Portinari destacou-se no estilo expressionista. O artista representou intensamente em suas obras as mazelas do povo nordestino, como na obra Retirantes. Além dele, Anita Moffat, que na Alemanha teve contato com artistas expressionistas e produziu obras como A Boba. O fauvismo teve início ainda no ano de 1901, na França, porém ele só foi reconhecido como uma corrente artística em 1905. A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado da natureza das criações infantis. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos da composição da pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Alguns dos artistas mais famosos deste período são Paul Gauguin,
Paul Cézanne. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelos usos de formas geométricas e surgido no início do século XX na França. Este novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano e industrial em suas obras. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Vale citar que esse estilo abandona as distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. No Brasil, somente após a Semana da Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista irá ganhar força. A artista Tarsila do Amaral foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas notamos a influência dessa vanguarda europeia pelo uso de formas geométricas. O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. O pintor russo Wassily Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata com suas obras como a primeira aquarela abstrata e a série Improvisações. O futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade. Podemos destacar como principais características do movimento futurista a valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, ruptura com o passado, utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo. Estava evidente no futurismo a valorização da industrialização e da tecnologia enquanto progresso técnico. Alguns dos artistas ligados ao movimento foram Giacomo Balla, Fortunato Despero, o dadaísmo foi um movimento artístico que propunha o sem sentido como uma forma de criação artística. Tanto fazia essa quanto qualquer outra palavra, pois a arte perdia todo o cientismo, já que a guerra havia instaurado o irracionalismo no continente europeu. Dessa forma, os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse das amarras do pensamento racionalista. O outro exemplo de obras dadaístas são as do artista Duchamp. O surrealismo é um movimento que descende do dadaísmo e propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. O pintor belga René Magritte rejeitou a suposta espontaneidade do autonomismo por considerá-la falsa. Passou a trabalhar com imagens que à primeira vista pareciam convencionais, mas as quais davam um caráter bizarro por sobreposições. Nascido na Espanha, o pintor Salvador Dalí tornou-se um membro oficial do grupo surrealista e deu a ele um novo ímpeto com o seu método de atividade paranoica. Ele certamente é o artista mais lembrado quando se fala do surrealismo. No Brasil, o surrealismo exerceu considerável influência sobre o movimento modernista. O escritor Oswald de Andrade foi um dos maiores expoentes. Além da literatura, essa vertente artística exerceu influência também nos artistas plásticos.
Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. A Op Art ou Optical Art foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 1960 nos Estados Unidos. Baseado nos recursos visuais, sobretudo na ilusão de ótica, esse movimento, que expressa a mutabilidade do mundo e suas ilimitadas possibilidades, é fundamentado no mote menos expressão, mais visualização. Ele foi considerado uma variação do expressionismo abstrato, sendo seu precursor o artista húngaro Victor Vasarely, na década de 30. Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o American Way of Life. A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. Este fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massas. A pop art buscava evidenciar a crise da arte do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Fazia um bom contraponto ao expressionismo abstrato e ao hermetismo da arte moderna. A exemplo de artistas dessa época temos Andy Warhol, outro artista desse estilo é o britânico Richard Hamilton. No Brasil, a pop art surgiu em outro contexto histórico. Aqui estava em curso a ditadura militar e os artistas utilizaram a estética pop para se comunicar com as massas e assim transmitir críticas ao sistema. É importante notar que a atividade artística está ligada ao modo de produção de uma sociedade. A indústria trouxe grandes modificações a todos os campos da vida social e deu também à obra de arte um novo caráter. Ela começa a ser feita dentro do modo de produção capitalista industrial, em série dirigida ao mercado. É por isso que o cinema pode ser apontado como a expressão mais característica de uma arte criada a partir de descobertas tecnológicas, produzida em série e voltada para o consumo de grandes massas. A seguir falaremos de alguns dos filmes que marcaram sua época e tornaram-se clássicos do cinema. Tempos Modernos, Casablanca, Cidade de Deus, O Poderoso Chefão, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Psicose, Curtindo a Vida Doidado, Tubarão, Jurassic Park, Pulp Fiction, Star Wars. Foram muitas as transformações e as correntes artísticas que nós vimos. Durante esses 2 séculos, muita coisa aconteceu. E eu sei que muitas outras coisas ficaram de fora deste vídeo, justamente porque aqui é um recorte de uma infinidade de outros temas, concepções e informações. Mas obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.